Olá, bem-vindos a mais um vídeo de resultados do quarto trimestre de 2021 aqui no canal da Exame Invest. Eu sou Carlo Cauti, sou editor da Exame Invest e hoje vamos falar de uma das empresas que são uma das queridinhas de vocês, nosso público, né? Também uma das empresas que mais tem investidores Brasil afora. Estamos falando da Itaúsa, né? Esta holding controladora, entre outras coisas, do Banco Itaú, da Alpargatas e de outras empresas. E vamos falar dos resultados do quarto trimestre de 2021 e também do ano inteiro passado com o presidente, né, presidente da Itaúsa, que é o Alfredo Setúbal, que temos o prazer e a honra de ter conosco hoje aqui na Exame Invest. Muito bem-vindo, Alfredo, e muito obrigado por estar conosco hoje. Obrigado, Carlos. Um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar um pouco sobre o nosso ano, sobre os futuros. Acho que vai ser um bate-papo gostoso aí. A gente tem 950 mil acionistas, então, com certeza, muitos estarão vendo aí essa nossa conversa. Com certeza. A Itaúsa é uma das empresas que mais tem acionistas, pessoa física, Brasil afora, né? Uma das mais difundidas, acionarado, né? Mais Cara, eu diria que presente. na prática nós somos a que tem mais, porque os nossos acionistas são todos que quiseram ser, né? Eles foram na bolsa e compraram nossas ações, então são Não, com acionistas certeza. ativos, a gente tem uma liquidez grande, então são acionistas bastante interessados na Itaúsa. Perfeito, perfeito. E com certeza serão mais interessados agora com esse resultado tão positivo, né? Porque o lucro no quarto trimestre do ano passado cresceu 53,2% para 4,18 bilhões de reais. Estou aqui com o resultado, né, do ano passado que a Itaúsa acabou de divulgar, tiveram poucas horas atrás, aliás, teve o call de resultados com analistas, né, do qual o senhor também participou, né? Então, no ano de 2021 como um todo, o lucro líquido da Itaúsa chegou a 12,2 bilhões de reais, uma alta de 72,9% sobre 2020, o lucro recorrente líquido 68,1% de alta, 12,13 bilhões de reais. Um resultado nada mal, né, Alfredo, para o ano passado. Quais foram as causas positivas, no caso, né, que levaram a esses números tão bons? Eu acho que a gente teve um ano da economia melhor, né? Acho que, de um modo geral, a economia performou bem, dos setores todos performaram bem, e todas as nossas investidas, né? Itaú, Dexco, Alpargatas, Copa Energia, a Egea e tal, todas foram muito bem, os resultados cresceram muito, e com isso a gente pôde ter um resultado bastante favorável, né? Eu acho que, de um modo geral, o ambiente propiciou isso, sem dúvida nenhuma, para que a gente pudesse chegar no fim do ano com esse resultado excepcional, que é o maior resultado que a Itaúsa já teve na sua história. Então, mas é interessante também que, além da questão do resultado, né, do lucro, foi também muito bom, por exemplo, o ROE sobre o PL médio, 20,1%, alta de 7,1 pontos percentuais, né? E o ROE recorrente chegou a 19,9%, 6,6 pontos percentuais de alta. Então, de fato, a rentabilidade da holding como um todo cresceu de forma bastante interessante. E só para, antes de te perguntar também sobre esse ponto, eu queria só complementar aqui. É interessante que o resultado das investidas do setor financeiro cresceu, mas o que cresceu ainda mais foram do setor não financeiro, né? O crescimento do É não financeiro verdade. foi 55% e o setor financeiro 15%. Então, de fato, uma rentabilidade em geral muito interessante, mas o destaque foi para todas menos o Itaú, de fato. Então cresceu, mas cresceu menos do que as outras, né? É verdade, mas o Itaú é muito grande, né, Carlos? Com Então, certeza. qualquer 1% ali faz uma diferença enorme, né? Com Mas, enfim, mas de certeza. qualquer forma, a gente ficou muito feliz com o resultado das empresas não industriais, são empresas não financeiras, né? São empresas que a gente, tirando a Dex, que são investimentos novos para a Itaúsa, são investimentos que a gente procurou fazer com muito critério, empresas sólidas, empresas com grandes marcas, empresas com liderança nos seus mercados, e eu acho que isso, numa economia ativa, isso se reflete. É evidente que as empresas mais conhecidas têm uma vantagem, né? E com isso a gente teve um bom resultado das empresas, né? E a economia ajudou, sem dúvida. Eu acho que foi um ano bastante bom para todos os setores, e a gente, com uma empresa mais diversificada, se beneficiou disso tudo.
Claro, claro. Eu vou também perguntar para o senhor a questão desse ano, da perspectiva também para este ano 2022, onde já tem algumas previsões, inclusive do Itaú, um pouco mais pessimistas, né? Mas É antes disso, verdade. vamos terminar a nossa análise aqui dos números, porque eu queria entrar um pouquinho naquilo, como se fala em latim, né? Nos interna corporis, do balanço, para entender um pouco melhor a questão, por exemplo, do setor não financeiro, né? O Itaúsa hoje tem participação na Alpargatas, na Dexto, na Gea Saneamento, na Copa Energia, entre outras empresas, né? Setor financeiro, lembramos, para quem não sabe, XP e Banco, Itaú Unibanco, né? Agora, na divulgação dos resultados, e ainda mais no diálogo com os analistas, no call com os analistas que ocorreu logo em seguida, o senhor disse que o interesse da Itaúsa agora é investir mais no setor não financeiro. Sim, eu participei do call, né? Me corrija se eu entendi errado, mas o interesse então Itaúsa nos próximos meses é uma série de investimentos no setor não financeiro. Podemos explicar um pouco melhor para o nosso público o que isso significa, como vai ocorrer e se já tem algum tipo de valor que podemos já dar para o nosso público? Veja, o grande investimento da Itaúsa sempre foi o Itaú, depois o Itaú Unibanco, né? Que representava mais ou menos 90% dos nossos ativos. Ao longo dos últimos anos, a gente foi diversificando, entrando em novos setores, novas empresas. As novas empresas ajudaram aí nessa performance que você comentou de ROI aí em torno de 20%. São empresas que também estão com ROI bastante positivos e bastante altos. E com isso a gente criou esse portfólio, mas o grande peso ainda sem dúvida nenhuma, o Itaú. Como eu brinquei aí agora há pouco, o Itaú é muito grande, então qualquer 1% que o Itaú Claro, cresça é quase que uma empresa inteira das que a gente participa, né? Mas de qualquer forma, a gente tem interesse sim em fazer investimentos em setor não financeiro. Até por isso declaramos que quando recebemos as ações da XP não seria um investimento estratégico para a Itaúsa, né? A Itaúsa vai ao longo dos próximos anos reduzir essa participação gradualmente e investir em outros setores que a gente vê como oportunidades, né? Então, o nosso interesse é diversificar um pouco a holding. Claro, o Itaú é um grande banco, é o maior banco do país, é um banco extremamente bem gerenciado, os resultados demonstrados do ano passado foram excepcionais, e um banco que está sabendo se adaptar a essa conjuntura nova de fintechs, de digital e tudo mais, mas a gente vê, até porque o banco é impossibilitado pelo Banco Central e pelo CAD de fazer grandes aquisições aqui no Brasil, então a gente vê e fala, bom, o banco então vai crescer com as suas próprias pernas e a Itaúsa vai crescer em outros setores. Então, esse é o racional por trás da Itaúsa investir em setor não financeiro, de serviços, na indústria e tudo mais, e não no setor financeiro, né? E pois aí é, a XP sim, até por ser parte concorrente do Itaú nos seus negócios, claro. também não faz muito sentido a gente manter essa participação por um tempo muito longo. Então a gente vai aos poucos, gradualmente reduzindo e usando esse capital para outros investimentos ou para dividendos, enfim. É o melhor uso de alocação desse capital que a gente vai ter das vendas das ações da XP, né? Claro, com certeza, com certeza. Agora, só para terminar esse ponto, a questão dos investimentos, vocês participam em empresas de vários setores, da Alpargatas, que produz de fato bens de consumo, né, até saneamento básico. Vocês estão vendo, nesse contexto macroeconômico brasileiro, nesse momento do desenvolvimento do país, algum setor que mais lhe interessa, que vocês estão olhando com mais carinho, desses que vocês já investem, ou tem outros que vocês estão vendo que poderiam, muito em breve, fazer parte do portfólio da Itaúsa? Não, a gente vê, acho que o Brasil tem muitas oportunidades, né? Então, a gente vê muitas coisas, a gente está avaliando muitos negócios no mercado que está muito ativo, que é de energias renováveis, a gente vê o próprio setor de saneamento, né? Eu acho que a EGEA vai ter muita oportunidade de comprar concessões ao longo desse ano e dos próximos. O setor de saúde é um setor que a gente vê também como um gap da nossa carteira de investimentos. Então, assim, eu diria que energias renováveis, saúde, diretamente pela Itaúsa, né, são setores que a gente teria interesse em encontrar uma boa oportunidade de investimento. Perfeito, perfeito. Agora, falando um pouco também sobre essa questão
da venda, né, de parte dos ativos da carteira da Itaúsa, também, né, no call com os analistas, o senhor falou que um dos objetivos também para este ano é continuar distribuindo juros sobre capital próprio para os acionistas da empresa. Uhum. Qual que é a estratégia da Itaúsa nesse aspecto? Como é que será a política de proventos ao longo desse ano? Se já podemos falar alguma coisa sobre isso? Se há também algum posicionamento que podemos dar, né? Ontem foi falado, por exemplo, dessa proposta que está tramitando em Brasília de eliminar o juros sobre capital próprio. Qual que é o posicionamento da Itaúsa sobre esse aspecto? A gente tem como prática, já há muitos anos, distribuir para os acionistas da Itaúsa todos os dividendos que a gente recebe do Itaú Unibanco, que são volumes grandes e a gente repassa isso para todos os acionistas. E reter os dividendos e JCPs que nós recebemos das empresas em que a gente investe. Isso porque a Itaúsa ela tem despesas próprias, né? Tem despesas tributárias, fiscais, a holding tem uma certa ineficiência, né? Quando ela recebe, ela tem PIS, COFINS, enfim, tem as suas próprias despesas, as pessoas que trabalham lá. Então, a gente usa esses dividendos e JCPs das empresas não financeiras para fazer frente a essas despesas da holding, né? Então, eu imagino que ao longo desse ano vai acontecer novamente isso, que é distribuir os dividendos JCPs. O Banco esse ano vai distribuir somente JCP para os nossos acionistas. Então, isso é o mínimo que nós vamos distribuir. No ano passado, no último mês do ano passado, em dezembro, nós vendemos uma parte das ações da XP, realizamos lá um lucro para fazer frente às nossas despesas e tudo mais, e sobrou 1 bilhão e 100 de reais. Esse 1 bilhão e 100 de reais que a gente vendeu de ações da XP, a gente pagou o JCP, vamos pagar o JCP agora no dia 11 de janeiro. Então, esse ano pode ser que o dividendo, o JCP que a Itaúsa pague, pode ser até maior do que aquele que a gente recebe do banco, como foi o ano passado. Mas ainda é muito cedo para dizer. O que eu posso dizer é que, no mínimo, os nossos acionistas vão receber o que o Itaú Unibanco pagar de JCPs e a Itaúsa receber. Perfeito. Só para também para o nosso público saber, a Itaúsa anunciou agora no mês de fevereiro, né, a distribuição de JCPs em duas emissões de 0,13 e 0,11 centavos por ação, Isso, né? vão ser Então, pagos no dia 11 de março. exatamente, no dia 11 de março. E também, É. sobre a questão só para também para contextualizar para o nosso público, a Itaúsa vendeu no final do ano passado uma participação de 3,7, se não me engano, de Não, ações da XP. 1,4. 1,4 valor de ações da XP e ainda 1,39. continua com 13,7, se não me engano, por aí, de Isso, exatamente. participação na XP. Se a memória não me falha, também estou lembrando assim, É isso das aí. notícias do ano passado. Então, continua com a participação relevante, né, na XP. Agora, também sobre a questão da venda não, desculpa, essa questão além dos gastos, dos investimentos, o senhor declarou que ou melhor, assim, na divulgação dos resultados, no call, o senhor declarou também que tem o interesse de aumentar o capital da Alpargatas e amortizar a dívida, né, com esses recursos. A Alpargatas está bastante endividada após a compra Não de. são dívidas da Alpargatas, são dívidas da Itaúsa. Da Itaúsa, perdão. Então, tá aqui, Então, eu anotei errado a aqui no call. Alpargatas está fazendo um aumento de capital. Sim, Ela comprou uma empresa nos Estados Unidos chamada Rothy's, sim. uma empresa de sapatos e acessórios e tal. E a gente está fazendo um aumento de capital. Nós vamos investir 300 milhões de dólares nessa operação. E a Alpargatas, nesse momento, está fazendo um aumento de capital, onde a Itaúsa os demais controladores vão exercer os seus direitos de preferência, né, de prioridade Relação, sim. para fazer esse aumento de capital. Então, nós Perfeito. temos aí cerca de 800, 900 milhões de reais desse desembolso, que deve acontecer ainda no mês de fevereiro, e temos uma amortização de uma debenture que nós emitimos 4 anos atrás, que vai fazer agora o vencimento da primeira parcela. Então, esses dois movimentos são saídas de caixa que vão sair da Itaúsa
e possivelmente a gente vai repor isso com vendas de ações da XP ao longo do ano. Só para complementar esse ponto também, depois eu queria passar para as perspectivas para este ano. Alfredo, a questão do endividamento, eu queria perguntar, na verdade, sobre o endividamento sobre o patrimônio líquido, porque o endividamento da Itaúsa, obviamente, está dentro da normalidade, né? Está por volta de 12,8% em cima do patrimônio líquido, mas subiu, né? Cresceu em relação à média histórica dos últimos 3, 4 anos. Era por volta, Isso. se não me engano, de 8% e foi para 12,8%, né? Especialmente nos últimos trimestres, últimos 3 trimestres de 2021. Como que a gente explica para o nosso público a razão nesse endividamento, qual foi a estratégia que levou, né, a esse aumento e qual, se tem alguma estratégia para diminuir esse endividamento, ou se vocês acham que é um endividamento saudável que a companhia pode manter nesse patamar? Veja, aqui nós temos dois tipos de endividamento que estão dentro desses números que você colocou. O primeiro é o pagamento de JCPs que a gente tem que fazer para os acionistas, tá? Que é o que você comentou agora, que vai ser pago no dia 11, está dentro desse número de 12% do patrimônio. E o outro é o endividamento que nós temos junto ao mercado de capitais com a emissão de debêntures que foram feitas aí ao longo dos últimos anos. Esse endividamento de debêntures gira em torno de 5 bilhões de reais, que é menos do que 10% do nosso patrimônio, tá? Então, a gente está bastante confortável com esse endividamento, a gente vê até a possibilidade de aumentar esse endividamento se a gente tiver a oportunidade de fazer novas aquisições de participações societárias em outras empresas. A gente entende que a gente tem um espaço aí, sem afetar os ratings da Itaúsa e a sua capacidade de pagamento das dívidas, a gente tem capacidade de aumentar esse volume de 5 bi para um número maior. Então, acho que a nossa gestão é sempre uma gestão muito prudente no lado financeiro, no lado do capital, da alocação de capital. Então, nós estamos muito tranquilos. No caso agora da Alpargatas, por exemplo, a gente está fazendo esse aumento de capital com recursos próprios da holding, com caixa da holding, tá? Não estamos nos endividando para fazer esse aumento. Então, se tiver uma oportunidade, porque, só fazer um último comentário, o retorno para os acionistas da Itaúsa normalmente é melhor se a gente se endivida para fazer esse investimento, tá? Você alavanca, você põe menos dinheiro, portanto, o menos que você põe rende muito mais. Então, endividar a companhia para fazer novos investimentos é parte da nossa política de alocação de capital, tá? Mas isso mesmo, complementando, com juros que estão subindo, uma Selic que esse ano está prevista por 12%, essa estratégia, de fato, vai continuar assim? Mas a gente vê a Selic transitoriamente alta, né? Hum. A última emissão que a Itaúsa fez foi de 10 anos. E qual foi a taxa? 1,5 acima do CDI. Então, de 1,40, fato, em torno de 1,5. Então, assim, a Itaúsa tem um rating muito bom que permite que a gente financie a longo prazo. Então, dá para endividar a companhia um pouco claro. mais se a gente tiver alguma oportunidade, entendeu? E isso Agora, alavanca o retorno do acionista da Itaúsa. com certeza, com certeza. E terminando sobre justamente as perspectivas, além da Selic, esse ano será um ano bastante complexo para o Brasil, seja do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista político-institucional. Há previsões sobre o PIB não exatamente otimistas, inclusive da própria Itaúsa, né, indicam até uma contração queda, do né? PIB, né, uma queda do PIB de 0,5%, a última que eu vi. Outras são mais otimistas, mas nenhuma vai além de 1 e 1,5% de crescimento do PIB para este ano, né? Torcemos que essas previsões sejam erradas, como em 2020, que o PIB caiu menos do que o Caiu esperado, menos do que se mas espera. vamos ver o que vai acontecer. De fato, como Itaúsa pretende se posicionar ao longo desse ano tão desafiador e complementando também os investimentos que vocês estão pensando em fazer, vão ser exatamente no momento em que a economia vai crescer menos ou até se contrair. De fato, essa estratégia pensa mais no longo prazo? Vocês acham que tem boas oportunidades nesse momento que vale a pena pegar? Por Nós favor. somos investidores de longo prazo, né, Carlos? Então, assim, a gente está no Brasil, a Itaúsa é um grupo que tem 70 anos de Brasil, a gente sabe que o Brasil oscila, a volatilidade é enorme na economia, na política, nos juros, então Não é para a gente é um principiantes. investidor de longo prazo. Então, assim, se tivermos alguma boa oportunidade, nós vamos fazer negócios esse ano, sim. Mesmo sendo um ano mais desafiador, com a inflação alta,
os juros continuam subindo, o cenário internacional também não vai ser um cenário muito favorável, os Estados Unidos e alguns países da Europa já estão aí anunciando aumentos de taxas de juros, isso tudo levará provavelmente a um crescimento menor do mundo como um todo. Mas é isso, acho que a volatilidade do Brasil faz parte, a gente está acostumado, e se tiver boas oportunidades, vamos fazer. Mas será um ano desafiador. Vai ser um ano Claro. desafiador para as empresas, né? Provavelmente não teremos tanta facilidade, vamos dizer, entre aspas, para vender como o ano passado, que estava muito aquecido. Né? Houve uma perda de renda muito grande dos brasileiros, né? Com a inflação, e o desemprego continua muito alto. Então, as empresas que a gente investe podem ter momentos mais desafiadores, mas de qualquer forma, eu acredito que, de um modo geral, as nossas empresas investidas terão resultados bons, até crescendo. Poderiam crescer mais se a economia ajudasse, mas eu acredito bastante em resultados bastante positivos em todas as empresas que a gente administra, a gente participa, os orçamentos são positivos. Não serão tão positivos, os crescimentos não serão tão grandes quanto o ano passado, quanto a 2020, mas serão crescimentos ainda bons para as nossas empresas. Perfeito, perfeito. E telegraficamente, só pergunta final, a Itaúsa está de olho em algum investimento no exterior, além do Brasil, né, para este ano, ou Não, vão focar mais no Brasil? não, a gente foca no Brasil, é o mercado que a gente conhece a volatilidade, conhece os riscos, sabemos avaliar melhor. A gente conhece muitas famílias que possam ser nossos sócios também, né? A Itaúsa é uma empresa que tem um controle familiar. Sim. E a gente fez negócio com outras famílias, né? Na Alpargatas, na Copa, na Dexco. Então, aqui a gente tem mais facilidade e o nosso ticket de investimento é mais valorizado também, né? A Itaúsa agrega as empresas, capital financeiro, capital intelectual, governança, né? Então, a gente tem uma posição melhor fazendo investimentos no Brasil, né? Perfeito, perfeito. Então, vamos ver, após 60 anos, claramente, vocês conhecem muito bem, né, o nosso país. É, Mas vamos ver então, torcemos que esse sem ano de dúvida, fato seja porque positivo. é que eu falo, pegar o banco, né? O banco é um ótimo negócio desde que bem administrado, né? Quebraram mais de 200 bancos nos últimos 20 anos aqui no Brasil, né? Então, e fora o número de empresas também que quebraram. Claro. Então, prudência é conosco. A gente vai devagarzinho, a longo prazo, e vamos construindo aí uma grande empresa. Perfeito, perfeito. Ótimo, ótimo. Alfredo, muito obrigado por sua disponibilidade. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas eu queria agradecer muitíssimo o Alfredo Setúbal, CEO da Itaúsa, por ter aceitado o nosso convite, estado conosco aqui na Exame, comentando os resultados do quarto trimestre de 2021. Muito obrigado, Alfredo. Obrigado a você, Carlos. Até a próxima. Até a próxima. E muito obrigado a vocês também que seguiram a gente aqui no canal da Exame Invest. Sigam a gente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Aqui no YouTube, se inscreva no canal, deixe o seu comentário. Não se esqueçam que todo dia, 8 horas da manhã, temos nossa abertura do mercado e também nosso site exame.com. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção e até mais.